Irmãos, quero deixar uma breve reflexão. Eu vinha e Deus estava me falando com esse versículo aqui. Uma breve reflexão. Diz assim: nos quais o Deus deste século segundo o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandecesse a luz do Evangelho, da glória, da glória de Cristo e a imagem de Deus. Irmão, deixa eu falar para vocês sobre cegueira. Cegar um entendimento. Uma certa vez eu tive na oportunidade de pregar na manhã missionária na igreja onde eu congrego. Eu preguei sobre o cego de Betsaida e tecia um seguinte comentário entre os irmãos. Irmãos, imagine você, na sua sã consciência, pegasse uma economia de 50 a 100 mil reais e dar a um matador para te dar um bocado de tiro no pulmão. De que você me chamaria? Mas, irmão, tu tá louco, rapaz? Tu vai pagar de 50 a 100 mil reais para as pessoas te dar um tiro no pulmão? Aí eu falei, mas é isso que o fumante faz com ele. Porque ele gasta mais ou menos isso até ter um câncer de pulmão. De repente, 150 mil, 200 mil reais. Ele paga para se matar. Mas por que ele faz isso? Porque o entendimento dele está cego, irmão. O prazer para ele é maior do que a própria saúde dele. Uma pessoa que está assim, o entendimento dela está cego. É a mesma coisa o usuário de droga, de cocaína, de maconha. Ele pagar para destruir a vida dele e a de terceiro. Isso é loucura. É loucura. Mas por que as pessoas cometem esse tipo de loucura? Porque estão com o entendimento cegado. Enquanto uma pessoa está com o entendimento cego, ela faz besteiras. Por exemplo, o próprio rei Davi, não era para ele fazer o censo. Natan até avisou ele. Ele vai e fez o censo. Ao fazer o censo, ele trouxe maldição sobre o povo. Ele não entendeu que ele era o rei. Foi o que eu falei com o irmão. Irmão, quem pecou foi Davi. Mas morreu 72 mil almas. Foram ceifadas pelo anjo. Interessante a responsabilidade que cada sacerdote tem. Eu me lembro de uma igreja onde eu congregava, que fechou, que era a comunidade evangélica. A gente orando, sabe? Tem oração que não é o auxiliar que faz, não é o diácono, é o pastor presidente. A pessoa não entende que quando ela peca, ela abre legalidade para que o povo dele seja atingido. Foi Davi que errou, não foi o povo. O povo errar, pecar, todos nós pecamos, mas o pecado foi de Davi, que trouxe morte. Mas o bom que o entendimento dele foi aberto. Ele se arrependeu e sacrificou o Senhor e a morte se afastou. Aí eu lembro de quando eu estava desviada do caminho do Senhor, o nosso entendimento fica cego. Eu mesmo fiquei cego da vista esquerda e não entendia que o motivo de eu estar cego da vista esquerda era o pecado. Quando eu me consertei com Cristo, Cristo me curou da cegueira. Hoje eu enxergo das duas vistas. E com isso eu não entendia que as minhas 3 filhas sofriam de uma enfermidade chamada bronquite. Eu tinha crise de bronquite asmática, junto com rinite, sinusite e a cegueira. E eu não entendia que isso tudo era proveniente da vida pecaminosa que eu levava. Quem está no pecado, ela não entende, o entendimento dela está cego. Ela não entende que às vezes a crise de ansiedade é o pecado que ela está praticando sem saber, sem ter noção de que é pecado. Aliás, a pessoa até tem noção mesmo, porque nós temos uma coisa chamada consciência. Eu lembro de quando eu começo a evangelizar, vou para o Ceasa, eu vou para a igreja, tem uns jovens no caminho que vão fumar maconha. Eu junto uns 3, 4 fumando maconha. Eu chego para lá para ele e falo assim, olha,
O salário do pecado é a morte. Quando eu falo que o salário do pecado é a morte, ele rapidinho esconde a maconha e abaixa a cabeça para mim, com vergonha. Porque a consciência dele acusa do que ele fumar maconha é errado. Mas, por estar com um entendimento sério, ele se dá pelo prazer da maconha e não pela consequência que ela traz, que é a própria morte para ele. Irmão, o que devemos fazer então? O que cega o entendimento? O pecado, o adultério, o prazer do álcool, das drogas, o prazer de falar da vida dos outros. Isso tudo é pecado, irmão. Mas Deus é rico em misericórdia. A Bíblia, ela fala que ainda que os seus pecados sejam negros como escarlate, o vermelho como o sangue carmesim, vinde, argui-me, diz o Senhor lá em Isaías. Se tornará branco como a lã e alvo como a neve. Então Deus é poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados e iniquidades. É necessário que a pessoa tenha um sincero arrependimento para que a praga cesse como Davi cessou. É como eu falei, as minhas próprias filhas tinham crise de bronquite. A minha pequenininha, que era Leilane, fazia essa nebulização, não passava não. 3 nebulizações, as gotinhas de Berotec de Atrovente certinho. Só passava com intravenosa, ela quase morria de falta de ar. Quando eu me consertei com Cristo, eu fiquei instantaneamente curado da vista, a crise de sinusite não veio mais, de bronquite não veio mais. Deus me curou dessas enfermidades, mas não somente minha. O mais interessante, as minhas filhas não tiveram mais crise. A Elane que de vez em quando passa um pouquinho de mal, mas as minhas filhas foram livres dessa crise. Existem maldições, maus, que estão na família da pessoa, e às vezes a pessoa até aceitou Jesus, mas ainda não entendeu que tem que vir de todo o coração. Quando buscar de todo o coração, está na posição que Deus quer, Deus automaticamente quebra todo ciclo de maldição ou de linha de mal. Em Cristo toda maldição é quebrada, irmão. O problema é que muitos estão na igreja, mas não estão em Cristo. Graça e paz, irmão. Um bom dia. Deus abençoe a ti, a tua casa, a tua família. Irmão Gilberto, graça e paz. Qual é o ofício desse canal? É trazer uma mensagem, uma oração, uma breve reflexão, intenção de evangelismo, tá? Eu comecei a evangelizar em 2011, quando eu trabalhava por plantão aos domingos, por SMS. E observei que algumas pessoas me pediam ajuda e oração e me retornavam. Hoje em dia não se usa nem mais o SMS, então estou usando essa ferramenta, assim como a palavra de Deus diz que trabalhar e remir no tempo, aproveitando as oportunidades, estou usando essa ferramenta. Se caso te tocar, eu peço que você se inscreva, se sentiu tocado, se inscreva, quer receber a mensagem sempre, se inscreva. Vocês nos ajudarão muito. A minha intenção é evangelismo, independente de quantidade de pessoas que assistem ou não. É sempre uma palavra amiga, uma oração para evangelizar vocês. Graça e paz, um bom dia, em nome de Jesus.